Boa noite, meus amados irmãos. Bom, eu separei essa noite para pensarmos um pouco sobre um texto bem conhecido da Palavra de Deus, que nós temos da carta de Efésios, né? E vamos pensar essa noite um pouquinho sobre a armadura de Deus. Apesar de ser um assunto até comum, nós cremos que a palavra de Deus ela se renova, né? E o Senhor, através da sua palavra, é capaz de falar aos nossos corações, mesmo através de um texto que já é tão estudado, né? Eu vou fazer a leitura aqui na versão NAA, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para que isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dado a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então, como nós vemos aqui, a carta aos Efésios já é de conhecimento dos irmãos, mas sempre importante lembrar que é um escrito do apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Como nós vemos no último versículo que foi lido, provavelmente Paulo estava preso em Roma no momento que escreveu essa carta. A cidade de Éfeso era uma cidade importante comercialmente na sua região e naquela época, né? Era uma cidade que tinha entre os seus habitantes principalmente uma elite grega e também alguns judeus que eram prósperos financeiramente, porque eles estavam vinculados com a área comercial da cidade. De acordo com Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ficou na congregação de Éfeso em aproximadamente 3 anos. Então os irmãos, nesse período, tiveram a oportunidade de aprender diretamente dos apóstolos. E nós começamos, e é possível nós percebermos através disso, a profundidade pela qual Paulo escreve a esses irmãos. Porque eles tiveram um tempo, digamos que bom, de ensinamento direto do apóstolo, permitindo com que eles tivessem um conhecimento teológico mais aprofundado. Então, o que nós vemos no geral da carta aos Efésios é que é uma carta destinada a esses irmãos com o tema central voltado para a unidade e a comunhão. Porque naquela época, quando nós pensamos em implantar uma igreja, a situação era completamente diferente do que nós temos hoje, né? Hoje, por exemplo, um missionário, ele tem a oportunidade de chegar em uma região que mesmo que não tenha igreja nenhuma cristã, e ele tem a possibilidade de iniciar o seu trabalho com um público, com um tipo de pessoas que tem uma cultura, digamos que semelhante. E hoje
o cristianismo é uma religião conhecida. Naquela época era diferente. Em função do Império Romano, existia uma dificuldade. Então, quando se chegava numa cidade, existiam pessoas de províncias diferentes do Império. Então lá tinham os judeus, tinham gregos, tinham romanos e outros povos da circunvizinhança. Então, quando nós começamos a pensar nisso e a implantação de uma igreja, nós começamos a perceber as dificuldades dos costumes e da cultura do povo. Imagine começar uma igreja do zero em um local que não tinha um único povo. Existiam várias nações ali e cada uma com seus, digamos, com as suas manias, com seus costumes e com as suas dificuldades. E iniciar o evangelho nessa situação realmente não deve ser fácil. E por isso, um dos assuntos principais no livro de Efésios está relacionado exatamente com a unidade e com a comunhão. No capítulo 6, que é o capítulo que nos é proposto estudar nessa noite, ele já é dividido em alguns temas e dentre esses temas nós vemos nos primeiros versículos falando sobre a família, o relacionamento com a família, principalmente entre pais e filhos, como deve funcionar esse relacionamento. E depois, mais adiante, ele continua avançando conosco para falar do relacionamento entre os servos e senhores. E todo esse procedimento que Paulo instrui os irmãos, eles fazem parte do testemunho cristão. A maneira como o patrão, digamos assim, trata o seu funcionário, ou a maneira como o funcionário honra o seu patrão, tudo isso faz parte do nosso testemunho e precisamos atuar e considerar essas coisas de maneira digna do Evangelho. E aí, passando esses dois assuntos, nós chegamos então num assunto que é a armadura de Deus. E claro, Paulo ele faz uma metáfora, talvez observando o que deveria ser comum, a imagem de um soldado romano, imaginando que aquele soldado está se preparando para uma guerra, e de repente fala: poxa, nós, como servos de Deus, também temos uma guerra para ser travada, também temos uma guerra para lutar. E do versículo 10 ao versículo 13, Paulo coloca para nós a necessidade de observar algumas coisas, antes de especificamente apresentar para nós qual seria essa armadura de Deus. Então, dos versículos 10 a 13, ele diz: devemos nos fortalecer no Senhor. Aí o versículo diz: no Senhor e na força do seu poder. Porque, irmãos, não é pela minha força, não é pela sua força, mas nós devemos confiar na força do Senhor. É como diz o salmista: alguns confiam em homens, outros confiam em cavalos, em carruagens, mas eu confio no Senhor dos exércitos. Então a primeira lição que nós precisamos ter antes de nos apossar dessa armadura é que, independente de qualquer coisa, precisamos sim confiar no Senhor dos exércitos. E depois ele nos convoca para ficarmos firmes na confiança que, em meio às dificuldades, o Senhor é conosco. Esses são alguns ensinamentos que Paulo nos apresenta para nós vencermos, E às vezes a compreensão de ser um vencedor é um pouco equivocada do que nós vemos aí, infelizmente, em algumas igrejas, que entendem que ser vencedor é a pessoa ser uma próspera financeiramente, ter uma vida tranquila, sem nenhum tipo de dificuldade. Mas quando nós lemos os textos da palavra de Deus que falam sobre o assunto, vencedor é aquele que triunfa mesmo em meio às dificuldades. E é nesse cenário que o apóstolo está dizendo: nós temos que ficar firmes e confiantes que nós vamos vencer do Senhor, porque é uma guerra. Se nós estamos travando uma guerra, então já fica claro que não é uma situação tranquila, uma situação de tranquilidade, mas uma situação tensa, mas que vamos continuar confiando no Senhor. E outro ponto também interessante
que nós lemos do versículo 10 ao versículo 13, é identificar as nossas lutas. O texto diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue. Percebe que aí começamos a perceber a diferença dessa metáfora que Paulo faz, da comparação que ele faz entre o soldado romano, em que ele vai ter uma luta fisicamente falando, mas ele deixa bem claro, a nossa não é. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Então, irmãos, o que nós precisamos ter em mente é que, assim, apesar de Paulo apresentar esses acessórios de maneira brilhante para fazer essa comparação, para que o cristão entenda que ele precisa estar alerta, preparado para a batalha, a nossa luta não deve ser uma luta física, e sim uma luta espiritual. A minha luta não é contra as pessoas, não é contra o meu chefe que me persegue, não é contra o meu professor na escola, não é contra qualquer familiar meu, mas a minha luta é uma luta diferenciada. E, por fim, ele nos remete a resistir o dia mau. Todos nós vamos passar pelo dia mau. O dia que o desemprego bate a nossa porta, que o luto bate a nossa porta, que uma doença que aparentemente não há uma cura bate a nossa porta. Todos nós, invariavelmente, em tempos diferentes, passaremos por tempos difíceis. E pensando nesses tempos difíceis, aí no versículo 14, que ele diz que devemos cingir os nossos lombos com a verdade. E aqui, quando nós pensamos na armadura, o cinto, né, para cingir, é a peça principal, se pudéssemos classificar entre os acessórios. Porque através do cinto é que o soldado vai poder colocar a sua espada e poder apoiar também a sua couraça. Então o cinto, ou a verdade para nós cristãos, é algo que nós podemos usar para apoiar a nossa fé e apoiar a nossa confiança em Deus. Mas é importante deixarmos claro aos irmãos que quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre a verdade, ele não está dizendo que nós devemos que falar a verdade e não mentir para ninguém. Apesar de que isso também precisa ser feito e deve ser aplicado nas nossas vidas, e vamos fazer isso um pouquinho mais para frente. Mas quando Paulo se refere à verdade, ele está falando aqui nesse texto, e ele quer dizer aos Efésios sobre a verdade do Evangelho. Considerando que existiam vários povos, obviamente também existiam várias religiões e costumes que não são práticas cristãs. Então o apóstolo Paulo, ele brigava e lutava contra isso, através dos seus ensinamentos. Portanto, a verdade era importante naquela época. E hoje, nos nossos dias, da mesma forma. Quantas práticas nós acompanhamos aqui que não é cristã? Até a armadura mesmo, né? Nós podemos observar em algumas igrejas que eles vendem elementos da armadura. Vem aqui e compre o seu capacete da sua salvação, né? O escudo da fé, e aí vende esses utensílios como se tivessem superpoderes. Isso, na realidade, é um falso evangelho. Então, o crente hoje, como naquela época, muitas vezes ele tem se desviado da verdade e tem agregado ao cristianismo crendices e costumes que não são práticas nossas. É rosa ungida, é sabonete ungido, mas tudo isso tem um fundo comercial. É crente que fica consultando o horóscopo. Então, assim, são atitudes que não condizem com a nossa fé. E é dessa verdade que Paulo está falando, que temos que nos guardar com a verdade do Evangelho. Porque em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a nossa luta não é contra as pessoas,
mas nós temos que lutar pela verdade da palavra de Deus. Independente de qualquer circunstância, essa verdade da palavra de Deus precisa prevalecer. Ainda falando sobre a verdade, nós vemos no próprio Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. A verdade é algo que nos liberta do engano de Satanás, das falsas doutrinas. É o que abre os nossos olhos e nos faz enxergar a verdade que está através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E aí, quando nós vamos aplicar a verdade no nosso dia a dia, aí sim, fazendo uma aplicação, o crente precisa de fato falar a verdade, né? Ter uma vida íntegra, digna, valorizar essas coisas, porque o próprio texto bíblico também diz, ainda em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é mentiroso e o pai da mentira. Eu costumo dizer que o diabo, ele tem uma filha, mas ele não quer assumir essa filha, né? Então quem quiser assumir a filha dele está aí à disposição, que é a mentira, né? Já que ele é o pai da mentira, ele não quer assumir, ele não assume isso. Mas nós precisamos falar a verdade, por quê? Porque a mentira não provém de Deus. Pastor, o diabo tem outras coisas, ele tem uma concubina, diabetes. A diabetes também. Não gosto não. Mas continuando, a verdade, ela precisa ser dita e precisamos preservar a verdade, considerando que a mentira não provém de Deus. Mas mesmo assim, mesmo quando nós decidimos falar a verdade, nós temos dificuldades. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes nós nos tornamos arrogantes demais. E tem muitas pessoas que, em nome da verdade, né, deixam rastro de sangue e destruição. É porque eu sou uma pessoa sincera, sou verdadeira. Eu falo mesmo, falo na cara, não é assim. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A verdade, ela precisa ser dita, sim, mas existe uma maneira certa de dizer a verdade, sem magoar e sem machucar as pessoas. Nós vemos isso na própria palavra do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, por exemplo, está escrito assim, ó: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer de vós que lhe pedir a razão de a esperança que há em vós. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Eu preciso falar a verdade? Sim. Preciso falar a minha esperança? Preciso. Mas de que maneira? Com mansidão e temor, ou com mansidão e respeito. É assim que nós temos que falar a verdade. Me permita, irmão Daniel, de usar como exemplo, né? Vamos supor que a nossa irmã Sol, ela vai lá dar uma ajustada aí no cabelo, etc. E chega em casa e pergunta para o nosso irmão Daniel: e aí, ficou bom? Mas ele não gostou. Como que ele vai fazer agora? Ele tem 3 opções para poder responder isso. Primeira, né? É o super verdadeiro, aquele que não mede e fala. E dizer ficou horroroso. Ela pode até falar: não, tá tudo bem, você não gostou, nós temos intimidade para falar assim um com o outro, não há problema nenhum, assim, tá? Daqui a 15 anos, quando vocês brigarem, ela vai jogar isso. Aquele dia, ficou chateado por todo esse tempo, porque é uma palavra mal colocada. E existe outro extremo também. Não, meu amor, meu benzinho, ficou maravilhoso, né? E aí ela vai continuar fazendo daquele mesmo jeito que você, na verdade, não gostou. Mas dá para fazer o mesmo termo. Dá para tentar aplicar esse texto de Pedro aqui e dizer alguma coisa parecida. Ô meu benzinho, olha, eu acho que daquele outro corte combina mais com a cor dos seus olhos, dos seios. Você deixa entender que gostou mais do anterior.
Então, a verdade precisa ser dita, mas nós não devemos destruir as pessoas e os relacionamentos com o pretexto da verdade. 1 Pedro 3,15. Desculpa, viu, irmãos, eu não coloquei todos os textos porque deu 4 páginas. Vamos prosseguir então? Vamos falar ainda no capítulo 14 sobre a couraça da justiça. A couraça é o que protege o tórax, né? Essa nossa região em que temos alguns órgãos vitais, como o fígado, pulmões, baço, entre outros. Aí a dona Sônia já está com a mão no peito aqui. O coração, nós vamos chegar lá. E o principal de todos os órgãos, obviamente, é o coração, que nós consideramos também como a fonte dos nossos sentimentos. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz: tudo que nós tivermos que guardar, guarde o coração, preserve o seu coração, porque de lá procedem as fontes da vida. E quando nós pensamos na justiça, especificamente aqui, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, não é de sermos necessariamente justos ou injustos com alguém. Falar, poxa, isso é justo ou isso não é injusto. Ele está falando aqui da justificação que nós recebemos em Cristo Jesus. Por meio de Jesus Cristo nós somos justificados. É dessa justificação que o apóstolo Paulo está falando. E nós temos que proteger o nosso coração, porque apesar de sermos justificados em Jesus, nós somos pessoas que ainda falham. Nós ainda pecamos. E quando nós pecamos e nós temos o Espírito Santo, o que acontece conosco? O natural é sentirmos tristeza, ficarmos tristes com a nossa situação, sabendo, tendo a consciência que nós erramos. Só que essa tristeza não pode destruir, não pode deixar o nosso coração abalado. Por isso nós precisamos o quê? Proteger o nosso coração. E de que maneira que nós protegemos o nosso coração? Voltando no primeiro tópico, a partir da verdade. E qual que é a verdade? A verdade é que Jesus se fez justiça por nós. Ele se fez justiça em nosso lugar. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós devemos errar? Não, mas quando nós erramos, nós temos que ter essa certeza da justificação, que nós estamos caminhando com Jesus, não por conta dos nossos méritos, mas porque o Senhor Jesus se fez justiça em nosso lugar. Ainda em Romanos capítulo 8, versículos de 32 e 33, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois foi o próprio Deus que os justificou. Então não há quem possa nos ajudar, não há quem possa nos condenar, porque nós já fomos justificados por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando seu coração estiver triste, estiver chateado e pensando, eu não sou digno, de fato eu não sou digno, mas aquele que é digno tomou o meu lugar, e por meio dele eu estou justificado e posso continuar trilhando a minha carreira cristã. Amém? Vamos lá, senão a minha meta é falar 30 minutos. Se eu passar um pouco, os irmãos me perdoem. Então vamos lá, no versículo 15, ele fala do calçado do Evangelho, do Evangelho da paz. E o nosso cuidado que nós precisamos ter, nesse caso, é com o nosso calçado. Há necessidade de termos uma preparação. O soldado romano, por exemplo, ele tinha um calçado especial. Por quê? Ele ia sair para uma guerra, precisava estar diante de uma batalha, e ele não poderia ficar distraído, preocupado no que ele vai pisar, o que tem no chão. Então ele precisava ter um calçado
que o deixasse firme, sem a preocupação de olhar para o chão, e sim olhar para a frente, para que ele tivesse condição de fato participar do combate. Na nossa vida cristã também, nós não podemos ser encontrados descalços, nós precisamos estar preparados, calçados com o Evangelho da paz. E a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: aonde os nossos pés estão nos levando? Será que os nossos pés estão nos levando para o Evangelho da paz? Porque, irmãos, quando nós estamos distraídos, olhando para o chão, né? Por exemplo, eu tenho um caminho para trilhar, e eu tiver que olhar para o chão, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aquele caminho que está pavimentado, né? Porque é um caminho mais fácil para andar. Não era essa a realidade do soldado. Ele tinha que estar firme para andar, e o cristão muito menos. Porque nem sempre o caminho que é mais fácil é o caminho que o Senhor quer para nós. Geralmente é o contrário. Então, a distração não pode fazer parte do cristão. Nós vemos as pessoas andando pelas ruas hoje totalmente distraídas, né? Com o celular na mão, não está prestando atenção em nada, não presta atenção para atravessar a rua, corre o risco de ser atropelado, não olha para frente, fica totalmente distraído. Na nossa vida cristã também é assim, felizmente com muitos. Nós temos uma missão, que é anunciar esse Evangelho da paz. E muitas vezes estamos distraídos com as coisas desse mundo, perdendo nosso tempo com discussões que não vão levar a lugar nenhum, preocupados com política, preocupados com um monte de coisa. E enquanto nós estamos preocupados com essas coisas, nós esquecemos que vidas estão morrendo sem Jesus e estão indo para um inferno. Então, estarmos preparados e calçados com o Evangelho da paz é importantíssimo para aquilo que o Senhor nos chamou. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que olhando para Jesus, que é o autor e consumador para a nossa fé, é assim que nós temos que andar, olhando para Jesus. Mas no caminho há adversidades, tem obstáculos sim, mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu estou com os meus pés calçados com o Evangelho da paz, e aí eu vou cumprir a minha missão, porque eu sei que o Senhor está comigo, mesmo que o caminho seja um caminho difícil, mas eu tenho a certeza de que estou cumprindo a minha missão, e essa deve ser a nossa prioridade. Existem outras coisas que devemos fazer sim, mas a nossa prioridade é falarmos do Evangelho de Jesus Cristo, porque tem vidas lá fora precisando ouvir esse Evangelho, e nós não sabemos quanto tempo essas vidas ainda têm. Amém? Vamos lá, o escudo da fé. O apóstolo Paulo fala de mais esse instrumento na armadura, que era de metal, cujo soldado colocava o seu braço por dentro, por trás do escudo, para proteger então esse guerreiro. Esse escudo tinha aproximadamente 1,20 m de altura, então da minha altura mais ou menos, né? Totalmente de metal, mas ele era revestido de couro. Conta-se que inclusive esse couro ele era molhado para conseguir apagar as setas, as flechas. Da mesma forma para nós cristãos. O escudo da fé, ele é importantíssimo, porque nós vamos voltar na introdução desse estudo e vamos lembrar que o dia mau vai chegar e ele chega para cada um de nós. E nós passamos por dias difíceis, em que as dificuldades são tão grandes, em que nós chegamos a duvidar. E é através dessa brecha que a circunstância abre nas nossas vidas, porque nós somos falhos, e muitas vezes nós duvidamos que o inimigo lança as suas flechas. E nós precisamos estar preparados, com o nosso escudo da fé erguido, sabendo que mesmo em meio às dificuldades, a fé é esse escudo que vai nos fazer continuarmos a nossa batalha e a nossa guerra. E a nossa guerra, mais uma vez, lembrando, ela não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue. Então precisamos estar atentos e levantar esse nosso escudo da fé. Eu tenho como prever as dificuldades? Na maioria das vezes não. Eu tenho como evitar que elas cheguem? Também não temos.
elas não dependem de nós. Portanto, precisamos sim desse escudo poderoso, porque somente com esse escudo nós vamos conseguir apagar e tirar da nossa mente qualquer tipo de medo e de dúvida e confiar que o Senhor é conosco e tem permanecido ao nosso lado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque andamos por fé e não por vista. Aquele cristão que carrega o escudo da fé, ele não anda por aquilo que vê, mas ele anda pela fé. Lembrei da música, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. E é isso mesmo. Quando nós temos o escudo da fé, nós não olhamos para a circunstância, mas nós caminhamos olhando pela fé e a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, não podemos abrir mão desse escudo precioso para que possamos continuar a nossa carreira cristã. E aí nós avançamos aqui para o capacete da salvação. O capacete era uma proteção metálica para a cabeça, e por meio desse capacete, o soldado romano, obviamente, ele protegia toda a sua parte do crânio. Também para nós, esse capacete ou a salvação, ele nos protege de tudo o que pode afetar a nossa cabeça. Não apenas a nossa mente, mas a nossa visão, né? Os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos podem ser afetados. Mas com o capacete da salvação, nós temos essa proteção. E quando nós abrimos mãos disso, nós deixamos nos levar pela cobiça. E na palavra de Deus nós vemos vários exemplos. Em 2 Samuel, por exemplo, nós vemos o adultério de Davi por conta da sua visão. Da mesma forma, a cobiça de Acaz, que não era para pegar os despojos, mas olhou e achou os despojos bonitos e se encantou e decidiu desobedecer a Deus. Até em Gênesis, Eva olhou a maçã, nossa, a maçã, né? A maçã é a minha culpa. Desculpa, não é maçã, era coco, né? Eu errei. Os irmãos sabem, né? Porque é coco, né? Porque a Bíblia diz, tomou e comeu, então só pode ser coco. Não há uma outra explicação. Mas vamos lá. Olhou o fruto, gostou e... Então precisamos estar atentos aos nossos sentidos. E o que vai guardar os nossos sentidos é o capacete da salvação. Através da salvação que nós recebemos em Jesus Cristo, nós temos a mente de Cristo. E por meio da mente de Cristo, nós vamos conseguir controlar todos os nossos sentidos. Quando Jesus encontra com Nicodemos, e Jesus explica para ele, necessário vos é nascer de novo. A salvação nos dá esse sentido de uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O capacete da salvação, a salvação, nos dá uma mente semelhante a Cristo. E nós conseguimos proteger a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa visão, os nossos ouvidos daquilo que devemos ouvir ou não. Às vezes não vemos aquilo que não deveríamos ver, mas damos ouvidos àquilo que não deveríamos. Por isso precisamos tomar cuidado e temos consciência da salvação que temos em Cristo Jesus, para que as nossas atitudes de fato sejam atitudes de uma nova criatura em Cristo. A espada do Espírito, versículo 17. Aqui nós vemos que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é considerado aqui como uma arma, tanto de defesa, como também uma arma de ataque. Irmãos, um dos principais temas em que nós temos dificuldade na atualidade é com relação à palavra de Deus. Porque o que foi defendido na Reforma, há mais de 500 anos atrás, sobre as Escrituras Sagradas, somente as Escrituras, hoje infelizmente está tentando ser
desfeito ou destruído. Então existem muitos pseudo-evangelhos que já não consideram mais as Escrituras. Então existem temas e apresentações, né? Não vou citar nomes aqui para não ser antiéticos, que diz que nós, hoje, cristãos, evangélicos, somos como os católicos. Tá? Mas a diferença é que nós temos um Papa de papel, porque nós consideramos as Escrituras além do que deveríamos considerar. E quando nós abrimos mão da Escritura, da Palavra de Deus, nós temos dificuldade, porque nós abrimos mão dessa arma poderosa que nós temos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade, a palavra de Deus, vai nos confrontar e vai nos ajudar a atacar a falsa doutrina, os falsos ensinamentos, vai nos ajudar no primeiro tópico também relacionado à verdade, porque onde nós temos a convicção da verdade, onde nós temos a revelação de Deus, é nas Escrituras Sagradas. E hoje muitos abrem mão da revelação de Deus através das Escrituras Sagradas, para dar ouvidos a outras revelações, que são revelações extra-bíblicas, deixando o crente cada vez mais longe das Escrituras Sagradas e da Palavra do Senhor. Precisamos estar atentos, meus irmãos, e entender que a Palavra do Senhor precisa ser valorizada. Nós temos que continuar preservando essa palavra. Em Salmo 119, versículo 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra do Senhor é o que vai preservar o nosso coração de pecar. Ela nos preserva, nos guarda. Quando eu tenho contato com a palavra do Senhor, eu fico constrangido. A palavra do Senhor tem esse poder de nos impedir de errar. Por isso que nós costumamos, além dos cultos, e somos incentivados a ter contato com a palavra do Senhor, através de devocionais, de estudo bíblico, estudando a Bíblia com seus familiares em casa. É importante manter essa rotina, porque sempre devemos estar em contato com a palavra do Senhor. E aí, irmãos, quando nós tomamos posse de todos esses elementos da armadura, da nossa fé, que precisamos ter como cristãos, nós fazemos aqui o que Paulo faz no final do texto que nós lemos, que é apresentar a oração. Então Paulo encerra dizendo que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito, e inclusive ele solicita que orem por ele, e é o que nós fazemos hoje. Nós estudamos a palavra de Deus e tiramos um tempo para a oração, que é o que nós vamos fazer nesse momento. Amém? Deus abençoe essa palavra.